Bom, gente, para a gente encerrar, né, essa parte com os ases, eu queria falar um pouco sobre a associação, né, dos ases do tarô, o número 1, com os arcanos maiores, né? Pelo número, a gente já entende que ele tem uma associação direta com o arcano do mago, que é o número 1 também, né? E como número 1, a gente entende que eles são os iniciadores da jornada, né? Por isso que eu falei tanto do potencial, né, de toda a força, mas que depende do nosso comportamento. Assim como o arcano do mago, né, o mago também fala, né, de ter todas as possibilidades na mão, né? Tanto que na carta do mago ele tem a representação de todos os naipes em cima da mesa dele, né? Que é justamente isso, né? Faz referência às possibilidades que os ases trazem, né? Então, a gente entende que os arcanos maiores, eles estão falando pra gente, né, das possibilidades, né? E os arcanos menores, eles mostram pra gente como que nós vamos realizar essa possibilidade, né? Então, isso é muito interessante, porque enquanto o arcano maior, ele dá o tom, né, ali da situação, da resolução de uma questão, por exemplo, né, ele dá quais são as possibilidades que você tem para você poder resolver. Os arcanos menores, eles falam pra gente de como fazer um plano. Como eu faço um plano para eu poder realizar aquela possibilidade que o arcano menor está dizendo para mim que eu tenho essa possibilidade, né? Então, como eu realizo? Então, isso é muito interessante. Uma outra correlação que eu gosto bastante de utilizar em relação aos ases do tarô é a correlação deles com o arcano do louco também, né? Que é o arcano número 0, na maioria dos baralhos de tarô, né? E eu prefiro, né, usar o louco como o arcano 0 mesmo, porque eu entendo que o louco, ele é a única personagem que tem total liberdade, né, para circular entre todos os arcanos do tarô. Por isso que nos baralhos comuns, né, os baralhos para jogos, né, que a gente conhece, eles são baseados nos baralhos, né, antigos aí, muito provavelmente eles são baseados nos baralhos de tarô europeus, né, que aí foi se modificando, enfim, foi desenvolvendo, mas os baralhos de jogos que a gente vê hoje, tem a carta do Joker, né, que seria o Coringa, né, que é aquele desenho do bobo da corte, que é uma das representações para o arcano do louco no tarô, né? E eu acho muito interessante porque, assim, o louco, ele percorre todos os arcanos maiores, né? Porque ele faz essa jornada de desenvolvimento que os arcanos maiores estão mostrando pra gente, né? Da mesma forma que os ases, né? Eles também estão mostrando todo o potencial de desenvolvimento que você tem nessa jornada do número 1 até o 10, né? Então, os ases também, eu entendo que, assim, eles viajam entre os arcanos menores do mesmo modo que o louco viaja entre os arcanos maiores, né? E o que eu ia falar do baralho de jogo, né, comum, é que essa carta do Coringa, ela pode ser colocada no lugar de qualquer outra, né? Então, também é uma carta que tem liberdade de você colocar em qualquer lugar do baralho, que ela vai valer aquela carta que tá faltando pro jogo, no caso, né?
No caso do tarô, o louco seria o personagem principal. Por quê? Porque a jornada dos arcanos começa e termina no louco, né? Então, é muito interessante porque com essa associação fica muito mais fácil, né, de você poder entender como que eu vou entender a mensagem, né? Fica mais fácil de entender as mensagens dos ases também, né? Outra coisa, né, muito legal, muito interessante, é que os ases, eles, assim, eles estão sempre com a maior força, né? Eles demonstram a maior força do naipe, né? Então, assim, em qualquer momento, né, na sua leitura, que você pega um as, né, entenda que realmente você está ganhando um presente, ó. Entenda que você está ganhando um presente. Em qualquer momento da leitura, né? A menos que saia num posicionamento negativo, né? Num posicionamento, assim, de oposição, aí a gente vai avaliar qual que é o lado sombra, né, desse arcano, para a gente poder tomar as devidas atitudes ali, né, e os devidos cuidados para poder transformar, modificar isso. Mas do mais, né, os ases, eles têm essa vibração, né? Eu entendo os ases, assim, é como se eles fossem um broto mesmo, né? Que nem tem aqui no As de Paus, né? Eu entendo como se eles fossem um broto, sabe? De qualquer planta, né? Então, aquele broto, ele carrega todo o potencial de se transformar numa árvore frondosa, bonita, gigante, cheia de flores, né? Cheia de frutas. Mas para isso, né, a gente vai ter que fazer a nossa parte do trabalho. Não adianta ficar querendo esperar cair do céu, porque não vai cair do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, essas associações, né, com os arcanos maiores, eu acho bastante interessante também, porque ajuda a gente a imaginar um pouco mais,